Como descobrir seu talento, mesmo achando que você não possui nenhum talento? Você já sentiu que todo mundo é bom em alguma coisa, possui um talento, é desenvolto em algum talento, em alguma coisa, menos você? A verdade é que talento não é um dom mágico, é algo que você ainda pode não ter descoberto, está aí dentro de você. Então, neste vídeo, nós falaremos sobre algumas dicas para que você possa aplicar na sua vida e tentar entender aí, descobrir, tirar esse véu sobre o seu talento, sobre a sua capacidade. Todos nós temos capacidades. Primeiro, o que não é talento? Primeiro vamos quebrar um grande mito aqui. Talento não é fama, e não é dinheiro rápido, e não é ser perfeito. Você possui um talento para desenhos, você sabe desenhar. Não significa que automaticamente os seus desenhos já estão elevadíssimos, já estão num grau de perfeição enorme. Não significa isto, tá? Então fique no vídeo que você vai entender o que significa. Então muitas pessoas acham que, eu não possuo talento para cantar. Bom, você já tentou cantar? Já tentou aprimorar este dom que você talvez tenha? Pode ser que a pessoa já seja bem afinada, tenha uma desenvoltura, seja elevada em algum sentido, mas ela não tem um nível de perfeição. Às vezes ela não tem ali uma retribuição já financeira relacionada àquilo, algo do tipo, sabe? Às vezes nem mesmo é reconhecida, enfim. Mas o foco do vídeo não é esse, o foco do vídeo aqui é sobre a questão do talento. Então você possui, mas precisa descobrir. Então o que não é talento, talento não está relacionado à fama, ao dinheiro rápido e à perfeição. Talento é aquilo que você faz com facilidade. Então segura e pega isso. E que gera valor para outras pessoas. Vou dar um exemplo próprio meu. Se eu me dedicar à leitura de algum artigo, dedicar verdadeiramente, eu consigo explicar aquele artigo de modo bem facilitado para outras pessoas. Isso é uma coisa que automaticamente flui de mim. Se você me der um artigo e pedir, Eliseu, me explica esse artigo por gentileza, que eu não estou entendendo. Eu consigo esmiuçar e mastigar aquele artigo e conseguir explicar para você tranquilamente. O talento, ele vai fluir com facilidade, com naturalidade, com constância e vai gerar valores. Então vamos para a segunda parte deste vídeo. Onde o seu talento se esconde? Então vamos falar sobre onde o seu talento se esconde. Primeira coisa, onde o seu talento se esconde. No que você faz sem esforço. Eu acabei de dar um spoiler em relação à facilidade. Então, aquilo que as pessoas elas percebem que você faz com facilidade e elas vão te pedir ajuda, por exemplo. Você é uma pessoa, exemplo, que consegue gerir um conflito de inimizade, consegue fazer com que aquela energia de inimizade momentânea por conta de uma briga, ela seja desfeita. Você reconcilia. Você tem uma capacidade de reconciliação, de negociação. Então, eu vendo que você possui essa capacidade de negociação, de reconciliação, de gerir um conflito, para quem que eu vou recorrer quando eu ver determinada situação? É para você. Você tem desenvoltura para isso. Você faz isso com excelência. Talvez precise aprimorar, mas naturalmente, quando você abre a boca, as pessoas ficam... Realmente, ele está certo, nós não podemos ser mais inimigos. Vamos fazer a paz e pronto, acabou. É tipo isso. Então, no que você faz sem esforço, você tem essa capacidade. Isso é um exemplo. Então, segunda coisa dentro de onde o seu talento se esconde. Onde você perde a noção do tempo. Se você é um cara, se você é uma mulher que canta, que gosta de cantar, né, subir os tons, extensão vocal, aquela coisa toda de musicalidade, você tá na sua casa, arrumando a sua casa, mas você começa a cantar. E você canta e aquilo flui com naturalidade, flui com tal facilidade, com presença, com uma certa beleza. Quando você vai ver, já passou 3, 4, 5 horas do seu dia, porque você estava cantando e você estava tão presente naquilo, você estava tão vivo ou viva naquilo, que você falou, caraca, passou 5 horas eu limpando a casa, que coisa chata limpar a casa, mas eu estava cantando. Era tão prazeroso cantar que eu nem vi que eu estava arrumando a casa, exemplo. Mas você fez com naturalidade, com fácil a coisa dentro de onde o seu talento se esconde. No que você explica bem. Então, às vezes você tem uma desenvoltura, vamos colocar aqui o exemplo, por exemplo, história. Você é um cara que tem um conhecimento, nem que seja básico, intermediário.
Aí você começa a explicar sobre história. E as pessoas ficam tipo, cara, eu não sabia disso. Como? Cara, é incrível essa explicação. Eu não havia percebido esse ponto de vista. Eu não havia entendido isso antes. Por quê? Às vezes ela escutou aquilo 10 mil vezes, só que a forma como você explicou, porque você entendeu, você absorveu e você fez e explicou aquilo com presença. Que aquilo saiu com certa beleza, aquilo encantou as pessoas, aquilo deixou a pessoa maravilhada. Poxa, esse cara, essa mulher explica tão bem. Aí outras pessoas vão falar, nossa, você tem talento para ser professor de história, você tem talento para ser professor de matemática, porque você explicou com tanta naturalidade aquilo, ou professor de música, você explicou com tanta naturalidade, você fez aquilo de modo tão, sabe, natural, que a pessoa fica... Aí é onde nós falamos, a simplicidade, porque aquilo é simples para você. É complexo para outras pessoas, mas para você é simples, porque flui naturalmente, com a sua presença naquilo. E você não vê as horas passar. E você se sente bem. Ou vai dizer que não é, que tem alguma coisa que você gosta de fazer aí, que você faz, que você não vê a hora passar. E diz pra mim, você se sente bem. É assim. Também importantíssimo, o talento nasce da sua história. O talento. Muitas vezes, o seu talento nasce daquilo que você superou. Às vezes você vai passar por alguma coisa e você passa por um momento de superação. E dentro dessa superação, você encontra o seu talento ou abre luz a um talento. A dor que você venceu vira, por exemplo, sabedoria para alguém que ainda está passando por ela. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como ser humano, já passei por isso, né? Eu como ser humano, chegou um momento da minha vida em que eu precisei olhar para dentro de mim e ver aquilo que eu gostava de fazer e que eu entendia e que quando explicava de um modo bem legal, bem compreensível. Eu entendia o que eu falava, as pessoas entendiam também. Às vezes você vai passar por alguma situação que você vai descobrir um talento diante daquela situação. Na adversidade, você pode descobrir que você passou por algo que é de extrema importância, que outras pessoas irão precisar ouvir as suas palavras, porque você passou por uma situação bem complicada e as suas palavras podem ser palavras de grande peso, de sabedoria para outras. Exemplo prático, rápido, objetivo: Salomão. Salomão experienciou tudo que ele poderia experimentar como ser humano. Tudo que você imaginar. O cara, em determinado momento, pensou assim, vou experimentar aquilo para ver qual que é a finalidade, qual que é o fim, o que, que acontece, se é bom, se não é, qual que é a vantagem. Aí o cara foi lá e experimentou. Seja ruim ou não, ou bom, ou seja aparências, enfim. Ele foi lá e experimentou. No final ele pega e fala aquela sabedoria toda dele. E hoje nós temos sabedoria para compreender muita coisa com base na sabedoria de Salomão. Então, às vezes eu passo por um processo de dificuldade, ou de benevolência, ou de facilidade, e extraio muitos ensinamentos para mim e para outras pessoas. E através do ensinamento a outras pessoas, elas crescem, elas descobrem o talento delas, eu descubro o meu, que é explicar para as pessoas através das dificuldades que nós podemos vencer, que nós podemos lutar, que somos fortes, que elas são sinais de desenvolvimento. Um lugar aqui importante também, o que impede as pessoas. O maior erro é esperar certeza antes de agir, tá? Às vezes você tem um talento, às vezes você tem uma grande capacidade, mas você tem aquele receio. Então você espera antes de agir. Talento não se descobre pensando, se descobre testando, tá? Se descobre testando. Então, eu acho que eu tenho talento de canto. Começa a cantar, cara. Começa a cantar, mulher. Começa, sabe? Tenta subir umas notas, tenta fazer aquela nota, tenta cantar tal música, começa a aprimorar aí esse talento, esse dom que você tem. E você vai aperfeiçoando. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Você não nasce com esse talento elevadíssimo já em seu ápice de perfeição. Não é assim. Você vai desenvolver ele. Por mais belo que já seja por naturalidade, você precisa aprimorar. Você nunca vai ter um talento por naturalidade 100% e pleno. Isso não existe. Você precisará aprimorar. Você vai descobrir técnicas de canto, você vai descobrir notas musicais, harmonia, enfim, aquela coisa toda. Você pode aplicar para outras áreas. Então, não fique pensando. Testa. Tenta ver o que vai dar. Faz um teste, sei lá, 30 dias tentando gravar conteúdo. 30 dias tentando escrever poesia. 30 dias tentando entender sobre história, sobre geografia.
sobre gramática da língua portuguesa, sobre morfologia, exemplo, matemática. Vai vendo, cara. Aí você vai descobrindo seus talentos. E você vai descobrir vários, tá? E vamos lá, pessoal. Por último, antes de encerrarmos, quinto lugar, exercício prático. Prática e constância. Agora faz isso comigo. Complete a frase. As pessoas se beneficiam de mim quando eu... A resposta pode ser simples, mas é o começo do seu talento. As pessoas se beneficiam de mim quando eu converso com elas, explico alguma coisa para ela, canto. As pessoas admiram o canto, as pessoas entram numa atmosfera energética elevada. Quando eu explico um texto bíblico, quando eu explico uma visão filosófica, quando eu desenho. Vocês estão vendo? Então, todo mundo nasce com um potencial, mas poucos têm coragem de Todo mundo nasce com potencial, mas poucos têm coragem de explorá-lo. Seu talento não está longe. Ele já está em você. Você precisa ter coragem para descobrir o seu talento através dessas ações, dessas dicas que eu te dei, você consegue alcançar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você acha que pode ser o seu talento. Até o próximo vídeo.